Boa noite, amada Igreja do Senhor. Uma honra estar tendo essa maravilhosa oportunidade de ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. E agora não mais culto da Jucade, mas culto dos homens. Estamos aqui nessa sexta-feira gloriosa para glorificarmos o nome do Senhor. Com certeza o Senhor falará tremendamente aos nossos corações. Peço à amada Igreja do Senhor que abra a palavra de Deus vivo em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Peço que o meu pastor, por gentileza, faça essa leitura e ore. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua presença notória, nos dirigires com o teu amor, com a tua condução linda. Já nos permitisses termos os 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos e une-nos também para que possamos recepcionar essa palavra já posta no coração do teu servo, ministro André Lima, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Então, como já bem lido pelo nosso pastor, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, que você possa, em nome de Jesus, guardar essa frase no seu coração e que você possa vivê-la em nome de Jesus. A fé é para quem acredita. Quando nós deixamos de acreditar, nós deixamos de ter fé. Então, que você guarde essa mensagem no seu coração. A fé é para quem acredita. E nós somos um povo que acredita. Nós somos um povo que crê. Nós somos um povo que espera. Nós somos um povo que não desiste. Por isso que o Senhor cada vez mais busca encontrar em nós, encontrar nos nossos corações, encontrar diante da sua igreja fé. Porque a palavra de Deus diz que haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier. Então é porque com certeza as pessoas estão deixando de acreditar. As pessoas estão deixando de viver. As pessoas estão deixando de viver a promessa, de acreditar naquele que prometeu. Irmãos, qualquer pessoa pode mentir, pode fazer o que for, pode te prometer algo e não cumprir. Mas Deus jamais fará isso. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós, com certeza, temos essa convicção nos nossos corações. Então, que você guarde mais uma vez essa frase no seu coração: a fé é para quem acredita. E aí, no decorrer do capítulo 11, a palavra de Deus diz no versículo 13, se você ler o versículo 11, ele vai citando os heróis da fé, ele vai citando tudo aquilo que eles fizeram e por que eles foram vivendo, né, de acordo com a fé, cumprindo tudo aquilo que Deus havia dado de promessa, ordenado. Por muitos deles, eles não alcançaram a promessa, né, como diz no versículo 13. Mas eles jamais deixaram de viver o propósito, de cumprir aquilo que Deus tinha feito e de acreditar na palavra de Deus. Muitos não conseguiram alcançar a promessa, mas agradaram o coração de Deus, com sua busca, com a busca de fazer o bem, com a busca de fazer o que é certo. Então é isso que Deus quer em nossas vidas. A gente pode não alcançar a promessa, a gente pode não chegar lá de fato e de verdade, né? Nós podemos aí morrer antes, nós podemos acontecer várias coisas, mas aqui eu não estou tocando no ponto de você desistir da caminhada, de você desistir da presença de Deus. Estamos tocando no ponto que eles não alcançaram pelo motivo de morte,
porque muitos deles morreram e não alcançaram, não chegaram lá no final, mas isso não é o que Deus quer para nossas vidas. Não é desistência da palavra, não é desistência de viver, não é deixar de acreditar, porque isso com certeza não vai agradar o coração de Deus. Deus quer essa fé para que a gente agrade o seu coração e para que Ele cumpra em nós todo o propósito. Os heróis da fé tinham um propósito, tinham um objetivo, eles tinham uma convicção. Então, eles tinham que cumprir cabalmente tudo aquilo que lhes fora proposto, e com certeza, se você ler o capítulo 11 completo, você vai ter essa análise. No versículo 2, a palavra de Deus diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então ali eles tiveram fé, eles não viram Deus, eles não tiveram ali contato visual, mas eles obtiveram bom testemunho pela fé. Somente ali, através de tudo aquilo que Deus tinha na vida deles, ali de palavra, de falar, de aparecer na sarça, de ter ali as suas formas de se comunicar com o povo, mas eles obtiveram um bom testemunho vivendo a palavra. Todas as ordens que receberam de Deus, eles cumpriram, sem ao menos murmurar ou achar que não daria certo. E nós temos aí muitos exemplos, e eu vou citar um exemplo. Abraão ali, quando foi no altar ali no monte, né, para fazer ali o sacrifício do seu filho, e em nenhum momento, ele questionou a Deus ou murmurou que ele não faria aquilo, porque ele acreditava acima de tudo em Deus e acreditava que Deus, se acontecesse, poderia ressuscitar seu filho. E é isso que Deus, Ele pede em nossas vidas. Uma fé inabalável, uma certeza inabalável. É isso que Ele busca de cada um de nós. E a certeza de quem a gente serve, a convicção do que a gente vive, a convicção do que a gente faz. Nós padecemos, temos esse corpo carnal, nós temos nossas lutas, debilidades, mas jamais nós podemos perder a certeza do que Deus é para cada um de nós. Nós jamais podemos perder e perder essa convicção. A nossa certeza, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós temos que fazer viver, que jamais seja por falta de fé ou por qualquer convicção, mas que nós possamos viver para agradar a Deus. A palavra de Deus vai discorrendo no capítulo 11, e lá no versículo 6 ela fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a palavra de Deus aqui nos afirma e nos garante que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Então, se nós não agradamos a Deus, é impossível que nós encontremos diante dele um bom testemunho. É impossível que nós, diante de Deus, possamos viver a palavra e ter a convicção se nós não agradamos a Deus. Porque, com certeza, as suas promessas e tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós não vai acontecer. Então, nós precisamos entender que nós precisamos da fé. Mas não é uma simples fé de dizer apenas da boca para fora: eu tenho fé. Não, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas na primeira oportunidade que nós temos, nós reclamamos. Na primeira oportunidade que nós temos, nós desagradamos a Deus. E Deus não busca esse tipo de pessoa. Deus não busca esses filhos servos. Ele busca verdadeiramente pessoas que possam ter a fé inabalável, a certeza e agradar o seu coração. Porque Ele quer de nós bom testemunho. Ele quer de nós que nós possamos ser exemplos para outras pessoas de fé. Outras pessoas possam enxergar em nós: poxa, eu quero servir a esse Deus, porque, cara, que fé inabalável, que adoração, que busca. Tenho certeza que cada um de nós aqui está nessa busca, dessa fé inabalável, de acreditar, de buscar. E como eu falei, a fé é para quem acredita. E o verbo acreditar é um verbo transitivo direto, indireto e intransitivo. E tem o seu significado: aceitar, estar ou ficar convencido da veracidade, existência ou ocorrência de afirmação.
crer. E se vocês puderem notar, dentro da palavra acreditar, tem ali crer. Então, a fé é para quem acredita. E se nós cremos, se nós vivemos, nós com certeza estaremos vivendo o propósito de Deus. Mas hoje em dia é comum, como eu falei, encontrar pessoas que dizem que creem, mas na primeira oportunidade sai logo uma reclamação. Ah, porque Deus não me ama, porque acontece isso comigo, o meu dia já começa ruim, porque isso, porque aquilo outro. E eu até comentei na última palavra que eu ministrei sobre as pessoas que reclamam, né? E aí, quando a gente está num ambiente desse jeito, de pessoas que reclamam, de pessoas que só murmuram, meu irmão, é um ambiente muito complicado, é um ambiente muito pesado, é um ambiente chato de se ficar, é um ambiente que verdadeiramente nos incomoda, porque quando nós passamos a viver verdadeiramente a palavra de Deus, a gente passa a agradecer até pelas mínimas coisas que acontecem. A gente começa a ter um coração tão grato a Deus que a gente passa a agradecer pelas mínimas coisas que acontecem. E aí, às vezes, a pessoa está com um dia, poxa, legal, e aí aconteceu um probleminha no seu dia, pronto. E aí começam as palavras de reclamação, aquelas palavras ruins. E aí, meu irmão, essa pessoa, ela deixa de acreditar. Essa pessoa, ela deixa de crer. E essa pessoa, ela deixa de viver. Então, em Filipenses 2,14, a palavra de Deus fala que fazei tudo sem murmurações, nem contendas. A gente precisa viver intensamente a palavra e verdadeiramente a palavra. A gente precisa estar com a consciência de que nós devemos nos livrar dessas pessoas e nos livrar de ser esse tipo de pessoa. Nós temos que ter essa convicção no coração que nós precisamos ter uma vida de alegria, de gratidão, de gozo na presença de Deus. Às vezes nós passamos por situações difíceis e nós já estamos nas situações difíceis. Se a gente ainda for parar para reclamar, para murmurar, para desagradar o coração de Deus, meu irmão, quanto tempo a gente vai passar nessa situação? Uma situação que podia ser mínima, que podia ser breve, mas que a gente acaba dilatando essa situação. Aqui, eu lembro bem, né, da situação do Kairos com a Larissa, e ali foi um momento muito, muito doloroso para a gente, muito difícil como ser humano, como pai, como mãe. E para mim, principalmente, porque a Larissa ficou ali muito, muito tempo, né, deitada ali, sem poder fazer nada. Então, era uma situação bem, bem complicada. Mas uma das primeiras coisas que a gente ouviu quando a gente chegou no consultório, lá no hospital, era que a gente tinha que viver um dia de cada vez. Que todos os dias era uma conquista e era um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E assim, eu sou um cara que acredito muito, assim, eu sempre falo para ela isso, não, vai dar certo, eu acredito muito. E ela sempre fala isso, não, tu sempre fala isso, vai dar certo. Mas é porque vai dar certo, a gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, a gente não serve a Deus verdadeiramente, porque Deus, ele faz o impossível, né? Mesmo que as situações pareçam e mostrem que são diferentes. Então, a gente aprendeu muito, né, com a situação, com todas essas lições que Deus nos coloca em nossas vidas para que a gente aprenda, né? O deserto, ele não é um lugar de você ficar, de você permanecer, mas é um lugar de aprendizado, de passagem, para que você saia lá na frente mais forte, para que você possa testemunhar da graça e da glória de Deus. Então, ali, quando a gente estava naquele momento turbulento, então a gente todos os dias orava, agradecia a Deus, entregava o nosso dia a Deus, entregava toda aquela situação a Deus, e nós sabíamos que nós sairíamos dali vitoriosos, porque era Deus que tinha nos dado a promessa. Era Deus que tinha feito a promessa.
Então a gente tinha que ter a convicção. É claro que tinha dias que tinha choro, é claro que havia dias que tinha dúvidas, mas essas coisas, as dúvidas e o choro, elas jamais podem tomar o lugar da fé. Elas jamais podem tomar o lugar de você acreditar. Então a gente jamais deixou de acreditar, jamais deixou de ter fé. E assim, com certeza, muitos aqui teriam inúmeros, depoimentos, inúmeras situações que vocês poderiam aqui falar, explicar e dizer onde vocês passaram por esses momentos turbulentos de fé, de acreditar, de viver a promessa. E nós hoje louvamos a Deus, Kairos, graças a Deus, a glória de Deus totalmente, porque os médicos se impressionam com ele, as pessoas se impressionam, e nós como pais também nos impressionamos, cada dia crescendo mais, 2 anos, e essas recordações, essas memórias nos fazem cada vez mais ver como Deus é bondoso, maravilhoso. E ele era lá com Abraão, ele foi com Abel que deu essa oferta, ele foi com todos aqueles heróis da fé e ele continua sendo o mesmo. Ontem e hoje será para sempre. E a gente jamais pode duvidar dessa grandeza. A murmuração, ela tira a nossa paz. Quando a gente começa a murmurar, nós nos tornamos pessoas inquietas, nós nos tornamos pessoas desprezíveis, Como falei, as pessoas não querem ficar ao nosso redor, porque, fulano ali só reclama, por que eu vou ficar do lado dele? Não tem uma palavra de bênção, não tem uma palavra de incentivo, só tem reclamação. Então, a murmuração, ela tira a nossa paz, ela traz inquietude aos nossos corações, torna pessoas aí ansiosas, pessoas medrosas, pessoas que não têm coragem de avançar, não têm coragem de vencer. E além disso, de tirar a nossa paz, ela apaga, irmãos, a nossa fé. Ela destrói a nossa fé. Ela faz com que a gente jogue no mar ali, jogue fora, jogue no lixo toda a fé, tudo aquilo que nós construímos diante de Deus e impede também o agir de Deus sobre a nossa vida. Toda vez que a gente dá 2 passos para frente, se a gente murmurar, a gente volta 10. Toda vez que a gente está caminhando, se a gente murmurar, a gente volta 10. Então, que em nome de Jesus estejamos livres da murmuração, livres que ela tire a nossa paz, livres de que ela possa apagar a nossa fé e livres de que ela possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. A fé genuína, verdadeira, ela vai se manifestar nas lutas, ela vai se manifestar nas provações. É lá, diante das lutas, diante das provações, que Deus vai testar a nossa fé. Será que nós estamos convictos de quem servimos? Será que estamos convictos de quem adoramos? Será que nós vamos vencer essa tribulação? Será que nós vamos vencer essa provação? É a fé, irmãos, é a fé em Deus, gerando bom testemunho, que nos faz caminhar diante disso. E aí, como eu falei, que a dilatação do tempo na murmuração, nós vamos falar de um dos povos mais murmuradores que já existiu, que foi o povo que Deus tirou ali do Egito. E existiram vários momentos, não foi só um momento que eles murmuraram, não. Foram vários momentos, vários momentos que eles amaldiçoaram Moisés, que eles reclamaram de Deus, que eles reclamaram da travessia do mar, que eles reclamaram da água amarga, que eles reclamaram que eles estavam com fome. E, enfim, nós vamos falar desses 3 momentos. Peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, de 10 a 16. Peço que o nosso ministro Eduardo Guerra possa fazer essa leitura. Êxodo 14, versículo 10 ao versículo 16. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos
E eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, trazendo-nos a sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Obrigado, ministro Eduardo Guerra. Então aqui nós temos aí um dos pontos, que é a murmuração sobre a abertura do mar. E ali o Senhor fez maravilhas, né, irmãos? Um povo escravizado, um povo ali que estava totalmente vivendo ali uma escravidão de açoites, de tudo, de trabalho mesmo exaustivo, de tudo aquilo que você possa imaginar numa escravidão. E aí eles estavam lá. E aí Deus, com a sua infinita bondade, não, vamos lá, tirar meu povo, tirar os filhos de Israel lá do Egito, vamos livrá-los. E aí Deus levanta Moisés, dá todas as instruções, e aí Moisés vai lá, faz o que tem que ser feito, Deus manda as pragas, e aí o povo sai, vai na caminhada. Irmãos, Deus já tinha feito maravilhas na vida desse povo. Só de livrá-los da escravidão já era uma bênção, já era motivo de grande alegria. Mas aí nós temos esse péssimo hábito, mas eu creio, nós, que eu digo de forma geral, pessoas, não estou dizendo o povo de Deus, mas nós, pessoas como geral, de na hora da bênção a gente agradece, está feliz, está legal, mas e aí a gente passa um pouco, cai no esquecimento. E aí nós esquecemos das bênçãos, das vitórias, e aí nós passamos às reclamações, nós passamos às murmurações. Deus já tinha feito prodígios e maravilhas, e a maior delas era livrar esse povo da escravidão, do jugo, dali, de tudo que eles passavam. Mas na primeira adversidade que eles encontraram, quando eles olharam, ei, lá vem o faraó. Ei, Moisés, os caras estão vindo atrás da gente. E aí, como a gente vai fazer? Olha o mar à nossa frente. Será que não era melhor a gente ter morrido lá ou não tinha lugar para enterrar a gente lá? Será que não era melhor a gente ter morrido lá? A gente já andou isso tudo aqui, cara. A gente já caminhou isso tudo. A gente está cansado, exausto de caminhar, de andar, de ser direcionado por ti. Então era melhor a gente ter ficado lá, apanhando, trabalhando que nem um condenado, mas era melhor a gente estar lá. Porque lá eles não iam matar a gente, agora aqui a gente vai morrer. E aí começaram as reclamações, começaram as murmurações. E aí Deus vai lá e faz o quê? Moisés, estende o teu cajado, abre o mar, que o meu povo vai passar pé enxuto. Mais uma benfeitoria de Deus. Mais uma promessa, mais uma demonstração de quem é Deus, do seu poder, de tudo que Ele faz, de um povo que precisa ter fé para viver o extraordinário, irmãos. Se a gente não tiver fé, a gente não vive o sobrenatural, a gente não vive o extraordinário, a gente vai sempre ser mediano. E Deus não nos quer medianos, irmãos, porque Ele diz que obras maiores farão. Imagina, irmãos, essas obras grandiosas de Deus. Abrir o mar, obra grandiosa. Agora puxe para você o que Deus fez na tua vida, o que Deus te livrou, o que Deus
transformou na tua vida, o que Ele fez de bênção para a tua vida. Traz para a tua vida, traz para a tua história o que Deus transformou, o que Deus te deu de bênção, irmão. Será que é pouco? Será que a gente tem que reclamar? Será que a gente tem que murmurar? Será que a gente não tem muitos motivos maiores para agradecer? Nós precisamos ter gratidão. A ingratidão, ela nos afasta de Deus. A ingratidão, ela nos afasta de pessoas que podem nos aproximar de Deus, de pessoas que podem nos fazer viver o extraordinário de Deus. E aí, Moisés estende o cajado, abre o mar e o povo vai, a pés enxutos. E aí eles passam, Deus dá uma nova ordem para Moisés, Moisés fecha ali o mar e eles morrem. Os cavaleiros, faraó, tudo aquilo que estavam perseguindo. E aí eles continuam na caminhada e a gente vai chegar no Êxodo, capítulo 15, nos versículos de 23 a 25. Peço que o nosso ministro Anderson possa fazer a leitura. Êxodo, capítulo 15, versículo 23 a 25. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Amém. Obrigado, ministro Anderson. A Mara está aí? Só os antigos vão lembrar. A Mara está aí? E aí lá no Êxodo capítulo 15, eles seguem na caminhada, seguem lá, bonito, já tinham reclamado que enfrentavam o mar, que eles não queriam morrer, e agora, Moisés, a gente está com sede. Poxa vida, Moisés, por que tu nos trouxe aqui, Moisés? Aí a gente chega aqui nesse lago, nesse rio aqui, onde a gente está caminhando, e a água ainda é amarga, Moisés. Pelo amor de Deus, Moisés, não dá para a gente voltar não lá para o Egito? Lá a gente tinha água. Lá a gente não passava sede, Moisés. E aí tu nos trouxe para cá, Moisés. Mais uma vez uma murmuração. Já tinham passado pela bênção da abertura do mar, mas esqueceram e reclamaram da água. E aí Moisés vai lá, ora ao Senhor, clama ao Senhor, e aí Jesus faz lá o pedido a Moisés e a água é transformada. E ali eles matam a sede. Mas eles ainda não tinham reclamado de fome, né? E aí nós vamos para o capítulo 16. Nós vamos caminhando na palavra e nós chegamos no capítulo 16, Êxodo 16, só um minuto. Êxodo 16, a partir do versículo 2, eu farei a leitura, amém? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse a Moisés, a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde
sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmurei contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que vos queixais contra ele? Por quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Então aqui está explícito, mais uma vez, as murmurações e reclamações sobre o quesito comida. E aqui tem um trecho que nos chama a atenção, que ele fala assim, que as nossas murmurações, elas não são contra nós. As nossas murmurações, elas são contra o Senhor, contra Deus, porque é Ele que está nos provendo, é Ele que está nos mantendo, é Ele que está nos sustentando, é Ele que está, com a sua misericórdia, fazendo com que nós acordemos todos os dias. Então, quando nós passamos a murmurar, quando nós passamos a dizer palavras que ferem aquilo que é a honra de Deus, nós não estamos murmurando contra nós mesmos. É claro que nós sofreremos as consequências das murmurações, as consequências dos nossos atos. Mas aqui a palavra de Deus é bem categórica. Nós estamos murmurando contra Deus. Nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos desagradando aquele que faz benfeitoria todos os dias por nossas vidas. É aquele que nos dá o ar que respiramos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E todos os dias elas são renovadas sobre a nossa vida. Então, que diante de nós, diante de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem feito, irmãos, se Deus fizer o mínimo que é o ar que nós respiramos, que a gente nem percebe, nós nem percebemos que nós respiramos e estamos aí vivendo todos os dias. É o mínimo. Se a gente não for grato pelo mínimo, Deus jamais vai nos dar as coisas grandes. A palavra de Deus diz que fala que Ele, no pouco, Ele nos abençoa se nós nos honrarmos. E Ele vai nos colocar no muito. E se nós não tivermos esse coração grato diante do mínimo, nós jamais alcançaremos grandes coisas na presença do Senhor. É para isso que Ele pede de nós fé. Por isso que Ele pede de nós vontade de servir, vontade de viver. A murmuração, ela revela a ingratidão e a falta de confiança no Deus que servimos. Esse povo, ele demonstra a falta de confiança. Confiança, filhos de Israel, filhos do Deus vivo, que estavam ali cativeiros, que estavam ali escravizados, mas eles preferiram murmurar, ser ingratos e revelar a falta de confiança que eles tinham em Deus. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Nós podemos ser ingratos. Nós podemos ter um coração ingrato diante da presença. E aí essa ingratidão, ela vai revelar o que dentro de nós? Que nós não confiamos no Deus que servimos. Que nós estamos aqui apenas como um clube social. Nós estamos aqui vindo apenas para sentar no banco e viver aí 20, 30 anos, como existem pessoas aqui, não estou falando que vivem assim, mas já estão há 30 anos aqui na igreja, e pessoas por aí afora, 50, 40, mas que estão com os corações ingratos, que não acreditam, que não confiam em Deus, que preferem confiar em pessoas, que preferem confiar nos seus bens, que preferem confiar naquilo que têm. Mas, irmãos, se não for Deus, se não for o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade, nós não somos nada. Nós não somos e não podemos nada. Quem murmura fecha os ouvidos para a voz de Deus e abre espaço para o desânimo e a incredulidade. Você pode ver, irmãos, pessoas que são murmuradoras, elas são pessoas desanimadas.
Porque não existe, não dá para sermos felizes e sermos ingratos. Não dá para sermos felizes, agradecidos a Deus e viver dessa forma, reclamando, murmurando. Não é isso que Deus quer nas nossas vidas. Deus quer uma fé inabalável. Deus quer que a gente acredite. Acredita, vai vencer. Acredita, vai chegar a hora. Acredita, a gente vai ser arrebatado. Acredita. A fé é para quem acredita. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não estaremos aqui. Se a gente não tem fé, se a gente não acredita que Jesus vai voltar, que a gente vai ser arrebatado, que a gente vai viver eternamente com Ele. Se a gente está aqui, a gente não acredita nisso aqui. Ó. Se a gente está aqui, se a gente segue essa vida, a gente não acredita na palavra. Na palavra que é pregada nesse lugar, na palavra que está escrita aqui, em tudo aquilo que Deus faz e vai fazer na nossa vida. Nós precisamos acreditar. Então, eu peço que o Ministério de Louvor possa subir, por gentileza, para que a gente possa, em nome de Jesus, terminar essa palavra. Irmãos, nós somos de carne e osso, nós ainda habitamos nesse corpo carnal, nós ainda estamos nessa terra, nós vamos nos irar, mas a palavra de Deus diz que a gente não deve pecar, a gente vai ficar triste, vai ficar desanimado, mas que isso não ocupe o lugar de Deus, da fé de Deus, daquilo que a gente tem de mais precioso, que é a presença de Deus em nossas vidas. Nada e nem ninguém pode ocupar esse lugar. E toda vez que você sentir vontade de reclamar, toda vez que você sentir vontade de desanimar, toda vez que você sentir vontade de reclamar de algo que não saiu como você esperava, que não está no controle, que não está diante daquela situação, fugiu do controle. Então, toda vez que você sentir vontade de algo, você pega a palavra de Deus e aí você começa a orar. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, de murmurar, ou de acontecer algo que saiu dos seus planos, ore. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, versículo de 6 a 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Toda vez que você sentir vontade de murmurar, de reclamar, ou que algo saiu dos seus planos, seja grato diariamente. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Toda vez que você sentir vontade, reconheça a grandeza de Deus. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E toda vez que você sentir vontade, guarde a boca e o seu coração. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, que em nome de Jesus você possa ser abençoado, assim como eu fui. E lembre-se sempre, a fé é para quem acredita. E está aqui um povo que acredita. Estão aqui verdadeiros adoradores, que com certeza estarão lá, diante daquele glorioso dia, encontrando com o Pai, porque nós acreditamos
nós temos fé. E nós não somos dos que retrocedem, nós não somos murmuradores, nós não somos aqueles que têm a fé apenas da boca, mas nós vivemos todos os dias essa fé inabalável e a certeza de que Cristo fará grandes coisas em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.